Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Bom dia, quero nessa manhã de quinta-feira, dia dedicado à Santa Eucaristia, acolher você, trabalhador, empresário, profissional, comerciante, lojista, trabalhador em todos os ramos. Louvado seja o nosso Deus por este dia que Ele nos proporciona a vivermos aqui neste mundo. Pela graça de Deus, hoje nós estamos completando um mês que iniciamos aqui no Facebook Rosilene Araújo o texto do empreendedor. Então, em virtude desta comemoração de um mês, é preciso dar novos passos, né? Tempo de avançar. Hoje eu decidi fazer a live. Vamos rezar o texto ao vivo. Então, você seja bem-vindo nesta nova etapa, neste novo dia, e é uma nova experiência, né? Para que juntos nós possamos estarmos na presença de Deus unidos. A união faz a força. Então, nesta unidade, na presença do nosso Deus, vamos invocar sobre nós a força do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero acolher a nossa irmã Joelma Rocha, que já está conosco aqui ao vivo. Joelma, vamos rezar hoje o texto do empreendedor na live ao vivo. Então, você que já está conosco, pode compartilhar, convidando aí outros trabalhadores, empresários, lojistas que possam também rezar conosco neste momento, familiares, lembrando que, como eu já falei em outros momentos, né, a nossa família também é a nossa empresa. Ah, Rose, eu não tenho uma profissão, eu não trabalho em casa, eu não trabalho fora, eu trabalho em casa. É um trabalho, é um empreendimento, é algo que você precisa dedicar tempo, é algo que você precisa organizar, direcionar e estruturar. Que Deus abençoe você, Joelma, toda a sua família, toda a sua profissão. Então, vamos juntos, como de costume, meditar na palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar no Salmo 28, versículo 7. Salmo 28, versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. O Senhor é a minha proteção e o meu escudo. Ele é a minha força. Nele confiou o meu coração e foi socorrido. Meus irmãos, sem força, nós não conseguimos dar passos na vida. Tá ali se arrastando apenas, não quer dizer que eu estou em evolução. Então, eu preciso de força. Eu preciso de força física, eu preciso de força emocional, de força psicológica, eu preciso de força, acima de tudo, espiritual. Por isso que nós precisamos nos colocar Deus no centro de tudo. Porque o salmista já disse, o Senhor é a minha força. Também ele é o meu escudo, né? Em outras traduções, ele é a minha proteção. Tá com medo? Bota o Senhor à frente e vai com medo e tudo. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos direciona. E quando confiamos, confiou nele o meu coração e fui socorrido. O Senhor não deixa os seus desamparados. O Senhor conhece plenamente aqueles que são seus, aquele que confia plenamente e espera em Deus. Então, que nesse dia de hoje, diante dos nossos negócios, diante dos nossos sonhos, dos nossos projetos, da nossa vida como um todo, porque nós temos 7 áreas, profissional, emocional, física, financeira, a gente precisa consagrar a Deus
Que o Senhor venha em nosso auxílio e a nossa proteção. Que bom, que alegria, né? Que o Senhor visite nesse momento o nosso ser por completo, corpo, alma e espírito. E vamos já começar aqui o texto do empreendedor, né? Como de costume, pega aí a tua arma poderosa, porque é assim que nós vencemos as dificuldades na vida. Na presença de Deus, colocando o Senhor à frente de tudo. E vamos traçar sobre nós o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Como eu falei lá no início da live, hoje está completando um mês em que nós iniciamos aqui no Facebook Rosilena Araújo o texto do empreendedor. Em virtude dessa comemoração, hoje a gente decidiu fazer a live ao vivo. Tem 3 telespectadores aqui conosco, que bênção, sejam todos bem-vindos, né? Só até agora a Joelma interagiu, mas vocês 3, eu fui vendo aqui, né, e lembrei da parábola do semeador. O semeador, ele semeia a semente. Uma deu 30, outra deu 20 e outra deu 100. Vocês são as sementes que vão multiplicando essas sementes. Então, vamos dar continuidade no nosso texto. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave-Marias em honra à Santíssima Trindade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, nosso defensor e consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Quero acolher também a nossa irmã Marilene Maria. Seja bem-vinda, Marilene. Deus abençoe você, os seus negócios, a sua casa, a sua família. E vamos agora rezar o primeiro mistério do texto do empreendedor, acolhendo também Edileuza Lima. Bom dia, Edileuza. Deus abençoe. Obrigada por você estar conosco nessa batalha, nessa unidade, nesta oração. No primeiro mistério, nós vamos pedir a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que você possa empreender com Jesus no centro dos seus negócios.
Então, coloca nesse momento. Quais são as virtudes que você precisa? Que você sente que como empreendedor, que como profissional, que como esposa, como mãe, como dona de casa, precisa adquirir para que você possa multiplicar bem os seus dons e talentos. Então, com muita fé e confiança, nas contas do Pai Nosso nós rezamos. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Nas contas da Ave Maria, com fé e confiança. Eu vou rezando, vocês podem até comentar aí a resposta do mistério. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com fé e confiança, rezemos a jaculatória. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Rezando por Joelma, que reza por seus clientes. Que Deus abençoe sempre. Aumenta, Senhor Jesus. Laticínio, Laticínio, pai e filhos. É o nome do empreendimento, não é isso, Joelma? Que Deus possa visitar, derramando todas as graças necessárias. No segundo mistério, justamente, a intenção que Joelma colocou, né? Nós vamos rezar pela vida, coloque nesse momento a vida dos seus clientes, os seus fornecedores e também rezando pelos seus colaboradores. Que o Senhor visite a cada um deles, derramando todas as bênçãos necessárias para o dia de hoje. Vamos avançar juntos, vamos multiplicar juntos. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder.
dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Quero colocar em oração a Resgate Store Limitada, que é a loja oficial da Nação Combatente, né? Justamente onde a gente vende as camisetas personalizadas. Terceiro mistério, peça pela graça para vencer as forças contrárias que te impedem de fazer a vontade de Deus todos os dias. Fazer um dia é fácil, perseverar é que é difícil. Por quê? Porque vem comodismo, vem fraqueza, vem desgaste emocional, vem desânimo. Você olha na sua frente e vê um caminho cheio de pedras, de dificuldades, né? Você olha para um lado, para o outro, não vê saída. Aí a importância da gente buscar a sabedoria em Deus. O texto do empreendedor, ele nos leva a estar na presença de Deus para empreender com fé, virtude e sabedoria. Então, busquemos em Deus a sabedoria que precisamos. Para vencer, eu preciso fazer. Então, fazer todos os dias, vencer as forças contrárias que me impedem de fazer a vontade de Deus todos os dias, eu preciso fazer hoje. Eu preciso acordar decididamente a fazer hoje. Então, se eu faço 1% hoje, eu vou no final do mês chegar a 100%. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Rezando também e acolhendo a nossa irmã Paula Dias. Seja bem-vinda, Ana Paula. Hoje nós decidimos fazer o texto do empreendedor, fazendo uma live, né, no horário, porque hoje nós estamos completando um mês. Foi exatamente em 12 de janeiro, o dia do empreendedor contábil, para você ver como Deus vai projetando. Eu marquei a data sem nem saber que nesse dia comemorava o dia do empresário, o empreendedor contábil. E hoje nós estamos aqui nessa graça, né, rezando juntos o texto do empreendedor ao vivo. Então, você pode compartilhar essa graça para que outras pessoas também possam vir rezar conosco, para que outras pessoas possam crescer, prosperar nos negócios com fé e sabedoria. No quarto mistério, nós vamos rezar, coloca agora, peça pela sua vida financeira e a vida financeira do seu negócio. Uma coisa que é importante no empreendimento, separar o que é pessoal do que é profissional. O caixa das suas despesas pessoal não pode ser o caixa dos seus negócios. Não tem tudo que entrou é meu. Não, tem que saber separar organização financeira, né? Estruturação financeira. Então, entrou, você direciona. Entrou no seu negócio, no seu empreendimento. Eu agora vou tirar de qualquer forma e vou colocar no meu caixa
pessoal, porque é o fruto do meu trabalho. Não, é o fruto do seu trabalho, precisa ter a gratidão a Deus, mas precisa ter também a organização. Então, tira a sua parte, né? O prolabore, né? O seu prolabore, para não misturar despesas pessoais com as despesas empresariais. Então, colocando a nossa vida financeira, a vida financeira do seu negócio, clame a sabedoria e a graça para planejar o futuro do seu negócio com metas claras e bem definidas. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Antes de rezar aqui os mistérios, você que está aí nos acompanhando, Joelma, Ana Paula, Marilene, como é que está o som para vocês, né? Essa é a primeira experiência, né? Como live mesmo, ao vivo. Como é que está o som? Como é que está a imagem? Se vocês puderem nos dar esse feedback para que possamos aqui ir melhorando também a cada dia. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Agradecendo os telespectadores aí pelo feedback, né? Marilene Maria diz que está ótimo o som, a imagem ótimo. Joelma também disse que está ótimo. Paula Dias diz que está maravilhoso. Edileuza diz que está ótimo. Muito obrigada pelo feedback de vocês. E vamos continuar. O quinto mistério é o mistério da gratidão. Nós não podemos ser filhos ingratos que só pedem. Precisamos ser filhos obedientes e sábios que também agradecem. Agradeça ao Senhor pela providência e as bênçãos derramadas em seu negócio. Todas as bênçãos que Deus já derramou até o dia de hoje, agradeça por todas as bênçãos que Deus vai derramar neste dia de hoje e agradeça pelas bênçãos futuras que Deus também vai derramar em nossos negócios. Sejamos gratos. No meio da gratidão, Deus multiplica, Deus transforma, Deus fortalece. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio.
faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. A nossa irmã Joelma, ela diz assim: obrigada, Jesus, pelo sim de vocês. Eu renasci das cinzas nesse mover. Que bênção, Joelma, que graça, né? A fênix, né? Aquela ave que ressurgiu das cinzas, comparado com Jesus. Jesus que morreu, foi crucificado, desceu à mansão dos mortos e ressurgiu. No terceiro dia, ele ressuscitou. Que a cada dia nós possamos ser pessoas novas, homens novos, mulheres novos e renascer em Deus, né? Nascer do alto, que é nascer do Espírito Santo, e todos os dias renascer em Deus. Que o Senhor venha renovar a nossa vida, que o Senhor venha renovar a nossa entrega, que o Senhor venha renovar o nosso sim todos os dias. Oração do empreendedor. Coloca agora. Coloca a tua empresa, o teu negócio, a tua profissão, a tua família. Coloca os teus sonhos, os teus projetos. Tem pessoas que estão apenas sonhando, né? Vai apresentando este sonho diante de Deus e pedindo a sabedoria para poder começar. Como eu falei lá no início no início do texto do empreendedor, né? O texto do empreendedor é algo que Deus colocou no meu coração. Deus colocava uma inquietação, que eu precisava fazer algo. E aí Deus foi falando, à medida que Ele foi falando, que eu fui escutando, eu fui projetando, né? Fui dando um norte, planejando, né? E surgiu o texto do empreendedor. Então, que nós possamos sempre estar na presença de Deus, sonhando, projetando e buscando a sabedoria para poder realizar. Colocando laticínios pai e filhos. Que Deus abençoe, multiplique os dons e os talentos, e que o Senhor derrame a sabedoria necessária para aqueles que são os empreendedores do negócio, aqueles que estão à frente com garra mesmo, suando, vestindo a camisa para a prosperidade acontecer. Senhor Jesus, pelo poder do teu preciosíssimo sangue e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, tira da nossa vida, da nossa casa, da nossa missão, da nossa profissão, do nosso trabalho, tira do nosso negócio, do nosso empreendimento, da nossa empresa, tudo aquilo que é treva e que desconhecemos. Como diz São Paulo, existem forças espirituais do mal espalhadas nos ares e que nós não vemos. E é com a força em Deus, com a oração, que nós vencemos. Ilumina nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dai-nos a visão para que possamos ir além, com passos firmes e confiantes em Ti. E que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todo esse ambiente. Cada pessoa que entra, cada pessoa que sai. Liberta-nos de todos os males do comodismo, da preguiça e da soberba, para que, iluminados por Tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz, debaixo da Tua proteção, para a maior honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Finalizando o texto do empreendedor, quero agradecer vocês que foram guerreiras, que foram vitoriosas, né, que permaneceram conosco do começo ao fim. Gratidão e compartilha, né? A live vai ficar salva no Facebook, você vai lá, deixa seu like,
deixa seu comentário. Você que participou ao vivo, você deixa lá seu comentário. Hoje eu participei ao vivo e eu vou fazendo aqui os projetos. Alguns dias da semana eu vou entrar ao vivo fazendo a live do texto do empreendedor. Deixa o teu like, deixa teu comentário e compartilha. Rose, eu tenho um monte de amigos, mas eles não são empreendedores, eles não são empresários, não têm negócio, não tem problema, como eu já falei. A nossa família também é a nossa empresa, é o lugar que nós temos para trabalhar, para apresentar os nossos dons, para cuidar, para proteger, para direcionar. Então, trabalhadores, empresários, comerciantes, empreendedores, lojistas, consultórios médicos, hospitais, atendimentos público, profissional de todos os ramos e você, família. É uma graça nós buscarmos a fé, a virtude e a sabedoria em Deus para prosperar em nossos negócios. Eu sou a Rosilene Araújo, conforme está no Facebook. Todos que são mais próximos, né, me conhecem como Rose. Sou missionária da comunidade Missão Resgate e faço parte também do Mover da Nação Combatente. Fundador da comunidade, tanto da comunidade como do Mover é o Geraldinho Correia. Então, estamos nos canais da evangelização, que o Senhor possa nos fortalecer a cada dia. Então, derramando sobre nós o seu amor, a sua luz, a sua graça e a sua bênção poderosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Tchau, povo de Deus, estamos juntos na batalha e 2026 é o ano do avanço. Não retrocedemos, nós avançamos. Para avançar, você precisa ter coragem, precisa ter força. Obrigada a todos e amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos às 6h30 da manhã com o texto do empreendedor. Como eu falei, há alguns dias eu vou entrar ao vivo juntamente com vocês. Deus nos abençoe e nos proteja. Tchau, povo de Deus! Eu sou combatente desde o começo, Marilene Maria, combatente raiz, né, Marilene? Que bênção, que bênção. Joelma, obrigada, Marilene, obrigada, perfeito. Forte abraço. Obrigada, Ana Paula, Edileuza, acho que é Edileuza, deixa eu ver se eu acho aqui o nome dela. É Edileuza Lima, muito obrigada, tenham todos um ótimo dia.